porque eu tava com medo de ser sequestrada e ficar igual a Morena de Salve Jorge. E o que eu fiz em relação à carteira de motorista foi, além de toda a ansiedade de, tipo, o que eu estou fazendo da minha vida, eu também tava com muito medo de ser negada, porque eu tava vendo muitos relatos de meninas sendo negadas. E tem uma dica que eu posso te dar Oi, gente, tudo certinho? Bom, vocês pediram bastante pra eu fazer esse vídeo, e aqui estou eu. Muito obrigada a todo mundo que sugeriu. E eu já vou falar agora no início. Se você tem alguma outra sugestão, alguma outra coisa que você quer saber, deixa aí nos comentários, entendeu? Que eu vou fazer outro vídeo, ou então eu vou aí respondendo. E não esquece também de se inscrever, de deixar o like, de compartilhar para os seus amigos que têm os mesmos interesses de fazer intercâmbio, de saber mais sobre os Estados Unidos. Tá, gente, vamos começar pelo começo. Enquanto eu for falando sobre o processo, eu também vou falar um pouquinho sobre a minha história. Eu fui anotando todas as datas certinhas enquanto tudo foi acontecendo. Então, pro final do vídeo, você vai ter uma noção, mais ou menos, de quanto tempo o processo durou. Eu comecei a me interessar em fazer algum intercâmbio quando eu tinha ali meus 13, 14 anos, logo naquela fase ali antes de entrar no ensino médio. E aí eu ficava aqui assistindo um monte de vlogzinho de vários tipos de intercâmbio. Eu assistia high school, eu assistia gente que só ia estudar em diferentes países, na Irlanda, na Austrália. E aí, desse mesmo jeito, aqui no YouTube, eu acabei descobrindo sobre o intercâmbio de au pair. Então, assim, gente, o que eu queria era ter a experiência de morar fora durante um tempo, de fazer algum tipo de intercâmbio, não especificamente de fazer o au pair. Também nunca tive o sonho específico de morar nos Estados Unidos. Realmente só queria ir pra qualquer lugar e ver as diferenças culturais, ver alguma coisa diferente da minha realidade. Assim, gente, a minha impressão sobre o au pair é que é um programa de mão de obra barata. E eu continuo pensando isso, mas ao mesmo tempo a minha visão mudou um pouco. Eu penso isso, mas eu também penso outras coisas. Por isso que eu acabei vindo pra cá, né? Senão eu não estaria aqui. Mas enfim, eu comecei o ensino médio, terminei o ensino médio, entrei pra faculdade. E aí, quando eu tava ali no meio da faculdade, veio a pandemia. Então ficou todo mundo dentro de casa. A minha faculdade demorou bastante pra ter aula online. Então, eu comecei a ficar vendo videozinho de intercâmbio de novo. E eu comecei a pensar, cara, o que que eu vou fazer quando acabar a minha faculdade e quando acabar a pandemia? Se é que a pandemia vai acabar. Aí eu comecei a pesquisar sobre vários tipos de intercâmbio. Bom, eu já não podia mais fazer o high school, porque eu já estava na faculdade, tinha que ser um intercâmbio que tivesse a ver com os meus objetivos também, depois de formada. E aí eu comecei a pesquisar bastante, comecei a falar com agências e eu comecei a ficar muito triste, frustrada, porque os intercâmbios estavam, assim, começando em 25 mil reais. 30 mil reais. 947 milhões de reais. Meu Deus, 947. Meu Deus, é muito dinheiro. É quase 1 bilhão. Isso é, assim, impossível. Era fora da minha realidade. Completamente impossível. E aí foi quando eu comecei a entender o porquê que um monte de gente vem pro au pair. Porque, querendo ou não, o au pair, se ele não for o intercâmbio mais barato que tem, ele é um dos mais baratos que tem e que você consegue ter algum acesso. E aí eu comecei a entender que sim, eu continuo concordando que é o intercâmbio de mão de obra barata, mas tem um outro lado. O intercambista, a au pair, o bro pair, a gente pode usar esse intercâmbio, a gente pode usar esse programa como uma escada, independente de qual seja o seu objetivo. Se você quer melhorar o seu inglês, se você quer viajar para fora dos Estados Unidos, porque o dólar é, tipo, muito valorizado, né, gente? Se você quer viajar aqui dentro dos Estados Unidos, ou até mesmo se você quer só juntar dinheiro. E se você já tiver um inglês bom e você quer estudar outras coisas,
você pode vir pra cá e investir o dinheiro que você ganha aqui nos seus estudos. Quando eu comecei a pesquisar os pré-requisitos para fazer o au pair, meio que foi acontecendo naturalmente, porque a idade limite você só pode ir até antes de você fazer os seus 27 anos. E meu plano era me formar na faculdade com 25 anos, então beleza, a idade eu tava dentro. O inglês, eu tive o privilégio de poder estudar inglês desde que eu era pequena, então beleza, eu tinha o inglês intermediário. O curso que eu fazia na faculdade, eu fiz licenciatura e bacharelado em História. E aí, por causa da licenciatura, eu tive que fazer estágio em escola, então assim, eu já tinha aquelas horas ali de experiências com criança. E assim, gente, teve alguém aí que comentou que, por ser professora, a gente já tem, assim, um preparo psicológico, né? Aquela coisa. E, teoricamente, a gente estaria mais preparada para fazer o au pair. Mas, gente, eu também pensava isso. Só que aí, quando eu cheguei aqui, eu cheguei a uma conclusão que parece até ser um pouco óbvia. As crianças, quando estão na escola, elas são completamente diferentes. Primeiro que elas estão num ambiente diferente, elas estão com outras crianças, estão com os professores, que é ali, querendo ou não, uma autoridade. E aí, quando chega em casa, é um comportamento completamente diferente. Então, talvez a gente esteja mais preparada para o caos, mas é isso, são coisas completamente diferentes, são contextos completamente diferentes. Por exemplo, as minhas crianças aqui, a mais velha, todo dia quando eu vou buscá-la na escola, os professores elogiam, falam que ela foi ótima. Quando eu saio da escola com ela, é quase todo dia isso, gente. E a gente vai entrar no carro, já começa uma ladainha. Então, assim, gente, são comportamentos diferentes. Enfim, gente, tudo ali foi meio que se encaminhando, sabe? A única coisa que eu não tinha era a carteira de motorista. E, gente, se tem uma dica que eu posso te dar tire a carteira de motorista o quanto antes, porque isso é essencial para as famílias aqui. Dependendo de onde você mora, quer dizer, na maioria das cidades aqui, a não ser que seja, sei lá, uma cidade muito grande, tipo Nova York, São Francisco, sabe, essas cidades assim que tem transporte público, você precisa dirigir. E as famílias aqui, elas acham natural você ter bastante experiência dirigindo, porque aqui eles aprendem a dirigir com 15, 16 anos. Então, assim, eles já esperam isso de você. Então, isso é uma das coisas que, se eu soubesse antes, eu teria tentado tirar minha carteira o quanto antes. Isso que eu tava cagada de medo de reprovar na prova, principalmente na prova prática, né? Porque essa daí todo mundo fala que reprova 1000 vezes, piriri, pararó. E aí eu tava, meu Deus, se eu não passar, tipo, é mais dinheiro, né? Porque aí você tem que pagar pra fazer a prova de novo. E aí, sei lá quantas vezes eu vou ter que fazer. E o que eu fiz em relação à carteira de motorista foi terminar tudo, fazer a prova prática, passar. E aí sim, começar o meu processo de intercâmbio. Acabou que eu fiquei com medo por nada, porque eu passei de primeira na prova prática. E aí eu ainda esperei a minha carteira digital, a minha CNH digital ficar pronta para aí sim eu ligar para Cultural Care e marcar a minha entrevista. Mas eu esperei porque eu já sabia que depois da entrevista, caso eu passasse, eu tinha um prazo muito curto para entregar todos os meus documentos e um dos documentos era a carteira. Então, esse foi um dos motivos que eu esperei tá tudo bonitinho, tá tudo certinho para eu poder começar. E, gente, demorou, tipo assim, 3 dias pra sair no aplicativo. E aí eu marquei a minha primeira entrevista no dia 27 de julho, às 2 da tarde. Gente, eu anotei até o horário no meu caderninho. Eu tô passada com o detalhe, com a riqueza de informações que eu queria dar. E com a agência que eu fui, ainda tem um detalhe que você precisa assistir uma palestra antes de fazer a entrevista. Então, a palestra eu assisti no dia 18 de julho. Tudo isso eu tô falando em 2023, tá, gente? E nessa palestra eles falam absolutamente sobre tudo, sobre preços, sobre regras do programa. É bem interessante, assim, você assistir mesmo. O resultado da minha entrevista, que foi uma entrevista em português e inglês, assim, o inglês é 10 minutos de entrevista no máximo, e em português
a entrevista toda, né? Tipo assim, uns 40, 50 minutos foi em português. Eles perguntam tudo sobre a sua vida. Eu fiquei extremamente nervosa por essa entrevista. E na parte do inglês, me deu vários brancos, eu travei, assim, sabe? Mas a parte em português, o que eles querem saber, basicamente? É se você tem todos os pré-requisitos e se você tem os documentos que precisa, né, pra iniciar o processo. Passaporte, a carteira de motorista. Eles também perguntam coisas sobre você no sentido de o que você faz da vida, se você trabalha, se você estuda, quais são os seus planos depois do intercâmbio. Eu lembro que eles perguntaram até se eu tinha uma boa relação com meus pais, se meus pais me apoiavam. E se você quiser saber mais especificamente sobre essas perguntas, na época eu fiz um vídeo, tipo assim, desliguei a entrevista, que foi uma videochamada, né? E aí eu fui gravar pra eu não esquecer nada. Então, assim, eu vou botar o link do vídeo aí na descrição. E eu gravei a videochamada, eu conversando em inglês, fazendo a entrevista em inglês com a recrutadora. Então, assim, se você também quiser ver esse vídeo, saber direitinho, pergunta por pergunta, eu vou deixar aí o link. E aí é só você ir aí embaixo e ver tudo direitinho. Aí saiu o resultado da minha entrevista e meu inglês deu como pré-avançado. E logo depois disso, eles te dão um prazo para você completar o perfil, que eles chamam de application. Depois que você completa tudo, eles vão lá e ligam para suas referências que você tem que dar quando você faz a entrevista em relação às experiências com criança, né? Aí eu tô vendo aqui, eu entreguei meu application completo e os documentos no dia 1º de agosto. Aí, ok, depois disso eles ligaram pra saber minhas referências. No dia 4 de agosto, eu recebi um e-mail falando que o meu perfil estava aprovado. E em 10 dias, ele ia ficar online para as famílias poderem me encontrar. E, gente, eu lembro até hoje como é que foi. Eu fiquei online e aí, pro final do dia, entrou uma família no meu perfil. E o que eu estava fazendo nessa hora? Eu estava fazendo a minha janta, estava na cozinha. E agora a Cultural Care tá com um aplicativo, então você recebe notificação do aplicativo. Mas há um ano atrás, você recebia um SMS falando: entrou uma família no seu perfil, vai lá ver. E aí eu vi o SMS e falei: meu Deus, é agora! Fiquei online e começou, tipo, agora é real. Aí eu fui lá, entrei no meu perfil, fui ver a família. Gente, vou falar as coisas boas dessa família. Eles moravam numa cidade bem legal, assim, na Flórida. Não era uma cidade super conhecida, grande, mas eu pesquisei sobre a cidade e era legalzinha, sabe? Aí, vou falar agora sobre as coisas negativas, que eu fiquei chocada. Eles tinham acabado de ter quadrigêmeos. É assim, né, que fala, quadrigêmeos. Para a gravação. Eles tinham tido 4 gêmeos. É isso. E eles ainda tinham uma criança de 2 anos. E eles estavam procurando uma au pair. E aí eu fiquei, gente, será que um dia eles vão conseguir uma au pair? Porque, caraca. E aí eu lembro que não tinha benefício nenhum. Tipo, eu não podia pegar no carro, eu não podia dirigir. E ainda tava escrito lá que todo domingo eles iam pra igreja. E a au pair tinha que ser religiosa e ir pra igreja com eles. Eu fiquei, gente, tipo, eu claramente não sou o perfil deles, porque não sou religiosa. Não fez o mínimo sentido eles terem entrado no meu perfil. Eu acho que eles não devem ter nem lido direito. E assim, gente, os quadrigêmeos, eles eram recém-nascidos, tá? E a au pair só pode cuidar de bebê a partir de 3 meses. Imagina você cuidar 4 bebês de... Cara, eu não consigo. Tipo assim, eles tinham que estar procurando mais de uma au pair. Sei lá. Eu me pergunto até hoje se eles arrumaram alguém. E, gente, essa parte das entrevistas é, assim, extremamente cansativo. É muito cansativo, real. Eu lembro que eu falava com famílias, assim, quase todo dia. Fora as famílias que entraram no meu perfil, eu também falava com famílias no Facebook, né? Porque tem os grupos no Facebook, se você não sabe, agora você tá sabendo. Então vai entrando aí nos grupos do Facebook pra você ver mais ou menos o que as famílias estão buscando, pra você se preparar e tal. Nossa, foi extremamente cansativo. Muito cansativo. Não tem, tipo,
outra coisa, outra forma que eu possa descrever. E esse meu processo, essa parte de entrevistas com família e tudo mais, durou quase que 3 meses. Não por causa do meu fluxo, porque assim, juntando com o fluxo e as outras famílias que eu falava pelo Facebook, eu devo ter tido, sem brincadeira, quase que 90 famílias interessadas em mim. Só que no começo, eu acho que eu tava me auto-sabotando bastante, sabe? Porque eu botei na minha cabeça, do nada, que eu queria ir pra determinado estado. E aí, se fosse qualquer outro estado, entendeu? Não servia. Não sei, gente, o que me deu. Real, eu acho que era auto-sabotamento, porque eu tava com medo de ser sequestrada e ficar igual a Morena de Salve Jorge. Mas sério, eu tava com medo, né? Porque, tipo assim, você tá indo pra um país novo, você conhece a língua, mas não é a sua língua nativa. E você vai morar na casa de uma família que você falou, tipo, 2 vezes numa videochamada, sabe? Então, dá medo mesmo, é normal. Por isso que a gente tem que tentar se resguardar ao máximo e tentar escolher bem a família que a gente vai, com calma, que tenha os pré-requisitos que a gente quer. Eu fechei o meu match em novembro e eu vou falar agora um pouquinho sobre a minha família, né? Em relação aos meus pré-requisitos, eles tinham tudo o que eu queria, mas eu abri mão de uma coisa, que foi ter um schedule fixo, e eles também me falaram, quando eu tava no Brasil, que eu trabalharia alguns finais de semana, porque o meu fofo, ele é médico. Então, assim, os horários dele são loucos. E aí, como eles tinham todo o resto? E o que era todo o resto? Um quarto com um banheiro dentro, porque aí eu posso ter, né, minha privacidade e tudo mais. Eles tinham um carro só para au pair, que só eu dirijo esse carro. Eles têm um cartão que eles botam lá um dinheiro toda semana, que aí eu posso gastar com gasolina, eu posso comprar o que eu quiser de mercado. Gasolina, eles dão, tipo, um valor certinho, sabe? Comida, eles não têm um valor certo e eu acho isso ótimo, porque tem famílias que falam, ai, eu vou pagar $20 pela comida semanal. Isso não dá pra nada, sinceramente. Porque as coisas aqui não são baratinhas, não. E fora que eles também têm só 2 filhas, porque americano gosta de fazer filho. Eles têm muito filho, entendeu? As famílias aqui são muito grandes. E aí, uma das host kids sendo menor de 2 anos de idade, eu também tive um desconto da agência. Então, assim, foi um match muito bom, sabe? Ok, eu tive o meu match, aí o escritório daqui dos Estados Unidos, da Cultural Care, me ligou pra confirmar tudo, perguntando se meu schedule tava certo, se era aquilo mesmo que eu queria, se eu queria vir com essa família e tudo mais. Aí eu dei o ok, respondi tudo pra ela, falei que tava tudo certinho. Logo depois eu comecei a fazer o training school. E cara, o meu training school foi em 2023 e foi ridículo, porque ele foi online, foi por videochamada. Não tinha mais nenhuma desculpa pra ser dessa forma, né, gente? Sendo que antigamente a agência tinha um prédio enorme lá em Nova York e todo mundo ficava ansioso por essa parte de ir pra Nova York e turistar antes de ir pra casa da família, né? Agora, não sei como está, mas 1 ano atrás, quando eu fiz, ainda estava sendo online, inclusive eu fiz a minha prova de primeiros socorros online também. E uma coisa horrorosa sobre o training school ser online ainda é que as pessoas trabalham, as pessoas estudam e eles colocam os horários como se as pessoas não fizessem nada, sabe? Ai, gente, com todo respeito, eu lembro que eu ficava revoltada porque eram os horários horrorosos. Durante essa fase aí que eu tava no training school, eu também marquei a minha entrevista do visto para dia 18 de dezembro. E eu fiz o meu visto, gente, no consulado do Rio de Janeiro. Se você não sabe, eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca. Que legal! Essa entrevista, gente, quando eu entrei no consulado, tipo, você passa pela segurança primeiro, aí você entra. Quando eu botei meu pezinho pra fora, assim, da porta da segurança, eu já comecei a chorar. Porque eu fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Entendeu? Será que tá certo isso? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que... sei lá, eu tava com muito medo, muito ansiosa. E aí, ao mesmo tempo, começou a vir um monte de paranoia na minha cabeça, porque eu fiquei, cara, eu tenho que parar de chorar agora, porque vai que vem que eu tô chorando, e aí recusam o meu visto por sei lá qual motivo. Entendeu? Às vezes acham que eu não tô preparada pra esse intercâmbio, eu tenho que, pelo menos, fingir que eu tô. E eu me preparei muito para essa entrevista. Eu me preparei procurando perguntas aqui, relatos de outras meninas, aqui no caso vídeos no YouTube, né? Relatos de outras meninas contando como é que foi a entrevista delas.
E, gente, eu tava com muito medo de ser negada também. Além de toda a ansiedade de, tipo, o que eu estou fazendo da minha vida, eu também tava com muito medo de ser negada, porque eu tava vendo muitos relatos de meninas sendo negadas. Uma coisa que é importante eu falar aqui é que eu me formei na faculdade antes de começar o processo. E mesmo assim, a Cultural Care me aceitou lá na entrevista deles. Porque também tem isso, às vezes eles não aceitam porque você não tá estudando. E aí não tem como você comprovar que você tem vínculos com o Brasil. Então, você tem chances de ser negada quando você for fazer a sua entrevista de visto. Eu tinha me formado, só que o que eu fiz? Um ano antes, eu fiz Enem. E eu passei para um outro curso. E aí, eu ainda tava ali, tipo, na fila de espera pro segundo SISU, ali do segundo semestre, sabe? Então, enquanto eu tava fazendo ali o processo, eu também tava meio que entrando em outra faculdade, que seria a minha segunda opção, caso o au pair não desse certo. Então, assim, quando eu fui fazer a minha entrevista do visto, eu já tava começando nessa faculdade. Eu não fui nenhuma aula porque, né, eu vim pra cá. E aí, claro que depois eu informei o que tinha acontecido e cancelei minha matrícula. Então esse era basicamente o meu único vínculo com o Brasil. E assim, gente, o que aconteceu com a minha entrevista? Ela fez muitas perguntas, e eu não tava esperando aquilo. A sorte é que realmente eu me preparei bem. E eu senti, ao contrário do que as pessoas falam, que a consulente? A moça, ela queria que eu falasse muito, entendeu? Geralmente eles aconselham a você dar respostas diretas. Mas não, eu senti que ela queria que eu desenvolvesse minhas respostas. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo específico falando sobre o meu visto, as perguntas que eu me preparei, as perguntas que ela me fez e tudo isso. Eu fui aprovada de primeira no visto, e aí eu passei Natal e Ano Novo com a minha família e embarquei em janeiro. Então, gente, pelo que eu tô vendo aqui, eu comecei o processo em julho, aí agosto fez um mês, né, que eu comecei, setembro eu já tava online, novembro eu fechei meu match, e dezembro eu fiz a minha entrevista do visto e o training school. Então, desde o momento que eu comecei o meu processo com a agência até eu chegar aqui, foram 4 meses. E aí agora eu quero deixar o convite para vocês, porque eu documentei, eu filmei o meu pré-embarque junto com o meu embarque. Então, eu tenho esse vídeo já aí postado no canal. Eu também fiz um vídeo quando eu cheguei aqui, tirando tudo da mala, mostrando o meu quarto. E eu também tenho um terceiro vídeo, que foi mostrando a minha primeira semana inteira. Gente, eu tava depois editando esse vídeo e eu falei, cara, que doideira, né? Tipo assim, tem coisas que hoje em dia eu faço assim, mas quando eu cheguei eu fiquei, nossa, tipo, tudo diferente, né? Tudo é novidade, aí você fica meio, ui, será que eu tô fazendo certo? Mas enfim, você se acostuma. Isso é outra coisa que as meninas falam, assim, demora acho que uns 3 meses, vai, pra você se acostumar mesmo com a rotina e com tudo. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você chegou até aqui, deixa aí um comentário de 3 coraçõezinhos rosa, igual meu cabelinho, pra eu saber que você realmente viu até o final. Não esquece também de se inscrever, de deixar o like, de compartilhar. Beijo! Tchau!